Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de saber as perspectivas para a Bolsa aí, em relação às perspectivas também dos analistas para o desempenho da nossa Bolsa nessa semana. A gente vai falar de GP10, índice de preços que já saiu aí em relação a março. A gente tem também o IBCBR sendo divulgado hoje, IBCBR conhecido por ser um termômetro aí do PIB baseado naquelas pesquisas mensais que a gente trouxe na semana passada. Mas vamos também falar de dados da Ásia, porque saíram dados importantes lá na China, dados inclusive que estão puxando o índice de commodities para cima, e vamos passar e dar um giro pelo mundo para entender o que está movimentando o nosso bolso, o que está movimentando a nossa bolsa. Mas antes de tudo isso, vou dar bom dia para o André, que hoje está de casa. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje a gente está com o mercado muito olhando, né? Já na super quarta. A super quarta vai acontecer aí agora essa semana. Então, dados dos Estados Unidos sobre juros, dados do Brasil sobre juros, isso deve estar começando a influenciar o mercado. Então, os mercados com bastante cautela, né? A gente tem o IBCBR para falar acima do esperado. Um bom crescimento econômico do Brasil aí, pelo menos aí um termômetro mostrando um bom crescimento agora no mês de janeiro. A gente tem o IGP-10, vamos tentar entender, decifrar o que o IGP-10 está falando para a gente. Mas já vamos começar com a agenda então, né, Débora? Porque tem bastante coisa para falar hoje, então já vamos para a agenda agora, né? Exato, hoje a gente tem uma agenda importante, assim, com indicadores importantes. Ela não está tão extensa, mas os dados que saem aí são bem importantes. A gente teve antes da abertura aqui no Brasil o balanço da Embraer sendo divulgado. Em seguida, aí, já pela manhã, na zona do euro, a gente teve balança comercial de janeiro, CPI, né, que é o índice de preços ao consumidor, e o núcleo do índice de preços ao consumidor já ao final de fevereiro. Na Alemanha, a gente tem ali a participação de dirigentes do Banco Central Europeu em um evento ali em Frankfurt. Agora a gente já entra aqui no nosso território brasileiro, a gente tem o IGP-10, que a gente vai falar bastante de março, divulgação da FGV. Vamos ver como é que os preços se comportaram aí nesse mês. A gente também tem o IPCS da segunda quadricemana de março também já fechado. Em seguida, a gente teve a divulgação do IBCBR, dado que a gente também vai trazer aí com mais detalhes para vocês. Vamos passar aí pelos principais pontos do IBCBR. IBCBR, como eu falei, termômetro aí do nosso crescimento. A gente tem mais tarde a divulgação do índice de confiança das construtoras de março. Temos mais discursos ali sobre política monetária acontecendo lá em Frankfurt. Temos balança comercial semanal aí divulgada às 15 horas, como já é de costume. E depois do fechamento, a gente tem 3 balanços importantes aí sendo divulgados: Braskem, Itaúsa e Magazine Luiza. Então, isso também pode ficar aí um pouco no radar do mercado, que, como o André falou, já está bem voltado para a super quarta desde a semana passada. Mas a gente vai explicar sobre isso aí quando formos falar da abertura. Ótimo, Débora. Então vamos passar então já para o nosso giro pelo mundo, né? A gente sempre coloca aquela nossa notícia que para vocês saberem, já saber o que vocês podem esperar, né? Então você tem aí a super quarta tomando, né? Porque além da super quarta que você tem, né, o Brasil e os Estados Unidos tomando decisões, ainda tem Japão, não é na quarta-feira, se não me engano, acho que é amanhã, né, Débora? Débora pode até me corrigir em relação a isso. Que você tem, então, decisões de taxa de juros aí que vão definir, né, muita coisa nos mercados essa semana, por causa que você tem a expectativa aí dos juros de longo prazo, né, nos Estados Unidos são as Treasuries, aqui no Brasil é o DI longo, então tem bastante coisa aí que pode afetar a Bolsa, né, mas vamos já dar esse giro pelo mercado aí, que teve dado importante da China também, né, sendo divulgado, Débora. A gente teve dados importantes hoje sendo divulgados lá na China. Na verdade, durante a madrugada, né, ainda foram divulgados ontem ali na China. E esses dados, eles surpreenderam, né? Então, eles ficaram todos acima do esperado. Isso trouxe um fôlego bem importante para as bolsas asiáticas nessa manhã, né? Então, a gente teve ali todos os indicadores que foram divulgados. Então, a gente teve divulgação do que hoje lá na China? Nós tivemos vendas no varejo, produção industrial e investimentos em ativos fixos. Os 3 indicadores, né, os 3 aí, dados, as 3 divulgações surpreenderam a projeção. Então, a gente vê aí os ativos fixos em 4,2%, a expectativa para o mês de fevereiro era de 3,2%, então surpreendeu bastante. Inclusive, ficou acima do medido aí em dezembro, né, que a gente tem na verdade, que são dados basicamente bimestrais, né, essas divulgações, primeiras divulgações da China.
a gente tem o mesmo comportamento acontecendo na produção industrial. Então, aí uma alta importante na produção industrial chinesa, a projeção era de 5,3%. O atual patamar aí ficou em 7%, isso é variação anual, então, em relação ao ano passado. E o anterior tinha ficado em 6,8%, então também mostrando um salto não tão alto como os ativos fixos, mas aqui também um salto importante, principal aqui, surpreendendo as projeções. As vendas no varejo, elas ficaram um pouco abaixo do medido ali no mês anterior, mas ficaram também acima da projeção, que era de 5%, ficou em 5,5%. Então, aqui a gente vê dados ali divulgados pela China, surpreendendo as projeções e as expectativas do mercado. Isso, como eu falei, injetou um ânimo nas bolsas, né? A China estava ali com os dados também sendo divulgados hoje em relação a novas moradias que esses sim frustraram o mercado e mostraram fragilidade no setor imobiliário. Mas, por outro lado, a gente vê esses dados fortes aí vindo de produção industrial, vendas no varejo e investimentos em ativos fixos, que é algo bastante importante quando a gente olha aí para investimento e esse tipo de métrica. Quando a gente olha o acumulado do ano, né, as vendas no varejo ficaram em 5,5% e a produção industrial é acumulada no ano em 7%. Então, aqui realmente dados muito positivos vindos da China. Esses dados eles estão trazendo bons ventos aqui para a nossa abertura, justamente porque estão impulsionando o mercado de commodities. E saíram também os dados de desemprego na China, né? Esses ficaram aí acima do esperado, na verdade. Então, a gente tinha uma medição anterior de 5,1% de taxa de desemprego na China. A projeção era que continuasse em 5,1%. E essa taxa de desemprego subiu para 5,6%. Isso trouxe um pouquinho de preocupação, colocou uma pulga atrás da orelha ali no mercado, que eu esperava que a gente tivesse manutenção da taxa de desemprego na China, mas nada que ganhasse peso ou tanta relevância, acabou ficando em segundo plano, porque os dados foram surpreendentemente positivos. E aí, como falei, hoje um movimento bem positivo ali na Ásia, apesar da expectativa pela decisão de política monetária no Japão, e aí mais tarde a gente ainda tem a decisão de política monetária nos Estados Unidos na quarta. A do Japão acontece amanhã, né? Então nessa madrugada, mas a gente teve um dia positivo num geral. Então o Xangai Composto subiu bastante por conta dos dados da China, e não só o Xangai Composto, mas o Nikkei 225 também. O Nikkei 225 passou uma semana, Nikkei 225 aqui, só para colocar todo mundo na mesma página, o índice acionário ali do Japão, o principal índice acionário do Japão, ele sofreu bastante na semana passada, justamente com essa crescente expectativa que o Banco Central de lá, né, o Banco do Japão, pudesse mudar a condição de política monetária, que hoje é ultracomodatícia, né, está com taxa de juros negativa ali há bastante tempo, e aí o mercado começou a esperar na semana passada que isso pudesse mudar. Isso mexeu muito com o Nikkei 225 na semana passada, ele teve várias quedas consecutivas e depois ele se recuperou. Ele conseguiu aí hoje dar um salto bem alto, inclusive, subiu mais de 2%, e o Xangai Composto subiu 0,99% aí, refletindo os dados econômicos da China. Então a gente tem aí um mercado hoje bem positivo na Ásia, como vocês podem ver aí na coluna lateral. O índice de commodities sobe bastante, a gente tem isso refletindo na nossa bolsa, como eu já tinha adiantado. E o Nikkei 225, um ponto bem importante aí, é que ele foi bem puxado por setor de eletrônicos. Então, apesar desse sentimento cauteloso do mercado, ele conseguiu um impulso aí vindo justamente desse setor de eletrônicos, e porque a gente teve aí um movimento de iene que proporcionou isso. Então, aí um dia mais positivo na Ásia, ventos positivos também chegando por aqui. Vamos falar então agora do nosso Brasilzão, Débora, porque você teve a divulgação do IBC-BR, né? A IBC-BR é um termômetro, não gosto de chamar de prévia, porque ele não prevê nada. Se ele prevesse, ele bateria exatamente igual ao PIB, mas ele não tem prévia, ele não prevê nada. Então ele só é um termômetro baseado, inclusive, nas pesquisas mensais, nas pesquisas setoriais, né, de agricultura, que é o levantamento sistemático agrícola, o de serviços, o de comércio e o de indústria, né? Então você tem essas quatro pesquisas dando base para saber para saber como que vai ser o IBC-BR. Então você teve aí no mês de janeiro, a gente teve a divulgação dessas últimas pesquisas aí na última semana, e você teve uma alta de 0,6% em janeiro, né? Então é o quinto mês consecutivo
que você tem um avanço no indicador. A gente tem até um gráfico aqui para mostrar para vocês como ele está se comportando. Ó. Se comparar com o mesmo período se comparar com o mês subsequente, né, que é dezembro de 2023, você tem uma queda. Ele saiu de 0,8 agora para 0,6%, né? E eles não subiu mais por algumas razões assim interessantes da gente comentar. Primeiro que a gente não vai ter o impacto tão positivo que a gente teve no ano anterior em relação à agricultura. Né? A agricultura foi principalmente nos primeiros meses, a gente pode ver aí, por exemplo, em fevereiro você teve uma alta de 2,82 do índice, né? Foi justamente quando a gente teve aquele choque que subiu mais de 21% em relação ao último trimestre a agricultura. A gente não vai ter esse mesmo impacto esse ano. A gente teve que, mesmo com a indústria tendo um bom resultado, se a gente for comparar com o ano passado, e a qualidade do crescimento industrial, né, que foi baseado, né, em uma indústria de maior valor agregado e também de bens de investimento, né, a gente tem que ela, na verdade, caiu. Então, você teve, a indústria puxando também um pouco para baixo. Ela caiu em relação ao mês anterior, e sempre em relação ao mês anterior que a gente faz o cálculo. Então, o que fez esse 0,6 subir? Esse 0,6 subiu justamente porque você teve uma melhora no comércio, o comércio subiu bastante, e uma melhora no setor de serviços. Então, foi esses dois índices, esses dois itens de atividade urbana que estão puxando agora o índice para cima, né? Inclusive o mercado acreditava num valor bem menor, na mediana do mercado, se eu não me engano, estava em 0,26, então subiu bem acima do esperado esse índice de o IBCBR nesse momento, né? Então você teve uma surpresa positiva, né? E a gente já podemos falar assim que a gente já está com um começo de ano um pouco melhor do que se estava imaginando. Então agora a gente deve começar a ter, eu acredito que não nesse relatório Focus, né, que deve ser amanhã, mas no relatório Focus que sai na próxima semana, você já deve ter cada vez mais chegando perto aí as previsões de mercado indo para para próximo de 2%, viu, Débora? E a gente tem outro indicador importante que foi divulgado hoje, né, que é o IGP-10. Então, conta um pouquinho para a gente, André, como é que se comportou esse índice de preços medido pela FGV? O IGP-10, ele de novo, né, ele caiu 0,17% em março. A gente está vendo que esses índices da GV, né, IGP-10, IGPM, IGPDI, eles estão tendo quedas, né, mensais, mas são muito puxadas pelo índice de preços ao produtor, porque o produtor está tendo uma deflação nos seus custos de produção. Isso daí acaba demorando, tem um certo gap, né, até esse preço ao produtor cair e você chegar aí na ponta final. A gente tem até o gráfico para mostrar para vocês como que está essa situação, né, que ó, o IPA, que é o índice de preço do produtor, que foi o que caiu esse mês de verdade, ó, ele caiu 0,4% e já tem, ó, uma queda de 6,67% aí nesse último mês, né? Então, nesse último mês não, né? Nesses últimos 12 meses, perdão, gente. Então a gente vê que o IPC, que é o que nos importa, né, que é aquele índice de preço ao consumidor, ele teve alta de 0,48%. Ele não foi tão alto, por exemplo, que nem o índice de preços, o IPCA, por exemplo, mas ele teve uma alta, ele está acumulando 3,5% no ano. E o INCC, que é o de construção civil, ele está tendo uma alta de 0,27%, tendo 3,21%. O que você vê aí que está subindo, né, os grandes vilões aí de cada um dos grupos? A inflação de alimentos, que não tinha chegado ainda ao produtor, chegou e chegou com força. Foi que impediu, por exemplo, que a queda fosse maior, porque você teve aumento da batata, da banana, do tomate aí para o produtor. Só que você teve uma queda de preço muito grande aí em commodities para os produtores. Então, isso aí meio que balanceou e tornou esse índice negativo. Agora, para o IPC, uma coisa que pelo menos a gente pode assim, dar uma comemorada em relação a isso, que o que subiu não foi ligado a alimentos. Você teve até algumas quedas, a gente teve uma queda na batata aí no mês, aí, uma queda de 2,48% aí do preço da batata. Então você não teve o preço dos alimentos cresceu ainda, né? Você cresceu forte esse preço dos alimentos, foi de acima de 0,8%.
ainda é um índice forte, né? Se a gente for pegar assim, que a gente estava em 1, agora já está em 0,8% de aumento mensal. Então está desacelerando. Mas você não teve os alimentos pressionando tão forte. Então parece que, com o passar do tempo, a gente deve ter tido o nosso pico realmente em janeiro e está começando a desacelerar a inflação de alimentos, porque está melhorando um pouco o clima. A gente sabe agora, vai ter uma onda de calor aí gigante, vamos ver como que vai acontecer, né? Mas pelo menos parece que você está tendo, tendo menor pressão dos preços dos alimentos. E quem sabe a previsão inicial era de que até abril a gente voltaria a uma normalidade dos preços dos alimentos. Vamos ver se isso aí realmente se confirma, Débora. E a gente sempre tem, né, esses índices que são divulgados antes do IPCA, então o próprio IGP-10, o IPCA 15, que acaba pegando variação dos 2 meses, acabam sendo até aí, termômetros também, hoje é dia da gente falar dos termômetros, para o nosso IPCA aqui, né? Então a gente já começa a ter ali algum indicativo para onde deve caminhar o nosso IPCA final do mês de março e também quem deve puxar ali essa alta, principalmente aí com base no IPC10. E a gente também agora vai falar de outro termômetro, porque como eu falei, hoje é o dia dos termômetros, porque a gente tem o termômetro da Bolsa, né, que vai mostrar para a gente o que o mercado espera dessa semana na nossa bolsa. Já adianto que o mercado esperava, ele estava bem dividido na semana passada, né? Então 37,5% dos agentes do mercado esperava alta na bolsa. Até falei que essa expectativa de alta aí era bastante arrojada, porque a gente tinha uma semana bem complicada ali com divulgação de indicadores importantes que podiam aumentar justamente aquelas expectativas para os juros nos Estados Unidos, e isso podia derrubar a nossa bolsa em um momento que ela já estava com fragilidade aí por conta das notícias ali da Petrobras e também da Vale. Então eu falei que era até uma expectativa bem arrojada essa de alta, e o mercado, né, quem esperava aí a alta da bolsa errou, porque nossa bolsa caiu 0,26%. Então, ali, aquela parcela do mercado, aquela fatia também de 37,5%, que esperava que nossa bolsa ia cair, esses sim tiveram ali suas projeções acertadas. Mas agora, para essa semana, também vejo aí uma projeção bastante arrojada, bastante aí até agressiva, diria, do mercado, porque a gente tem uma expectativa majoritariamente de alta, e nós temos uma expectativa de estabilidade em 40%. Não temos expectativa de queda para essa semana. Então, isso mostra um mercado bem otimista. O mercado está com um bom humor aí em relação à nossa bolsa, projetando alta, inclusive, para a semana, mas aqui a gente tem que pensar em alguns pontos aí. Tudo bem que nossa bolsa caiu bastante na semana passada, a gente teve ali um peso grande, né, de ações importantes, que tem também peso na nossa bolsa caindo em bloco, então a gente está falando de Vale, a gente está falando de Petrobras, em momentos até que as commodities estavam em alta, por motivos mais específicos aí do mercado, está um pouco contrariado com algumas questões em relação a dividendos ou em relação ali à sucessão de condução de empresas, mas aqui a gente vê um mercado aí, né, os agentes do mercado nesse termômetro, pelo menos nessa pesquisa, mais otimistas nessa semana. E numa semana que a gente tem decisão de política monetária no radar, a gente deve ter, depois dessa decisão de política monetária, sobretudo nos Estados Unidos, aquelas sinalizações ou não, né, para onde vão os juros por lá, e isso pode pesar na semana. Então aqui a gente tem uma semana bem importante aí, mas a gente está vendo uma expectativa majoritária de recuperação na nossa bolsa, porque a gente vem aí de uma semana que a gente teve um desempenho bem ruim, né, principalmente das ações de grande peso, então o mercado está olhando para uma recuperação dessas ações e desses ativos nessa semana. Mas dependendo de como for aí a decisão de política monetária, e mais do que isso, porque a decisão ali já está com uma perspectiva majoritária de probabilidade de manutenção dos juros nos Estados Unidos. Mas o que vier sinalizado depois, isso sim pode mexer bastante com as expectativas. Mas a gente tem também uma semana, por outro lado, que a gente teve divulgações logo no início da semana de dados positivos na China. Isso também pode puxar nosso Ibovespa para cima durante a semana e dar uma balanceada nessas expectativas, esses temores crescentes em relação aos juros dos Estados Unidos, que estão sendo cada vez mais postergados aqueles cortes. Então, primeiro a gente esperava para março corte, depois a gente passou a esperar para maio, agora a expectativa majoritária é que os cortes venham em junho, mas agora o mercado também já está um pouco ali receoso que esses cortes venham só no segundo semestre.
Então, dependendo de como for essa super quarta, a gente pode ter aí um movimento de queda na bolsa. Mas o mercado espera aí majoritariamente a alta nessa semana. Débora, então vamos agora para a abertura, né? Já que a gente está falando sobre isso, vamos para a abertura de mercado aí, né? Então, o que você tem para falar para a gente em relação a tudo isso? A gente tem um dia positivo hoje de abertura, né? A gente tem as commodities aí ajudando o Ibovespa a subir, então a gente tem o Ibovespa subindo 0,13, mas a gente vê que ele acompanha de longe aí os índices de Nova York. Os índices de Nova York estão com uma alta muito mais acelerada, índices de Nova York que fecharam a semana passada também em queda, tiveram uma sexta-feira ruim, assim como nossa bolsa, então a gente teve um dia bem negativo na sexta e hoje a gente vê uma recuperação do mercado. E a gente tem alguns pontos realmente para olhar, porque está todo mundo subindo, né? Então a gente olha, tirando a EWZ que está zerado até agora, a gente vê todo mundo aí numa alta até acelerada. A gente vê os índices de Nova York puxados para cima, em um momento que as treasuries também estão em alta, a gente não vê movimento de queda de treasuries. Treasuries são aqueles títulos de dívida dos Estados Unidos, então a gente está falando ali dos rendimentos desses títulos de dívida, como se fossem títulos do governo aqui, mas vamos pensar numa analogia aqui Brasil, Tesouro, nossos títulos do Tesouro pré. Então a gente vê essas taxas aí abrindo em alta hoje. Então isso mostra que, apesar de tudo aí, o mercado está bem receoso e está bem cauteloso com a super quarta. Então a gente não vê um movimento de queda, ele está entre a estabilidade e a alta, desde a abertura aqui. O DI futuro, que é a nossa taxa de juros, está acompanhando essa alta, inclusive numa magnitude maior. E aí a gente tem um ponto que pode pesar aí no DI futuro. A gente tem a parte mais longa da curva dos juros, das expectativas para os juros futuros, sendo puxadas aí nessas partes mais longas pelo cenário do exterior, mais incerto. Mas a gente tem uma parte mais curta da curva aí respondendo diretamente a esses dados positivos que vêm saindo aqui no Brasil. Então a gente teve os PMIs já um pouco mais ali apontando para uma direção de possível alta em fevereiro. A gente teve dados positivos sendo divulgados pelo IBGE e a gente tem aí dados positivos hoje sendo divulgados pelo Banco Central em relação ao índice de atividade econômica, o IBCBR. Então o mercado fica ali um pouco receoso de que pode ser que os juros caiam numa magnitude mais lenta, que talvez a taxa terminal Selic seja maior. Então o mercado está um pouco preocupado em relação a isso e isso acaba refletindo nas negociações de juros futuros. Ao mesmo tempo, a gente tem um dólar em alta respondendo às treasuries. Então, a gente tem uma bolsa em leve alta e dólar em alta também. Então, aqui um dia bem atípico que o DXY, que é o índice que mede o dólar frente aos pares, também sobe, acompanhando o movimento lá dos títulos de dívida dos Estados Unidos. O petróleo Brent continua sua alta, então desde a semana passada a gente vê o petróleo Brent avançando, já atinge aí $85 por barril, e a gente vê esse movimento com bastante incerteza ali. A gente teve na semana passada aquela questão da refinaria russa sendo atingida por um drone. Então, a gente tem um monte de incertezas aí em relação a rumos do petróleo, em um momento que a gente tem o corte de produção pelo OPEP e a manutenção de demanda, inclusive aumento de demanda para alguns grupos. Então, aqui isso tudo pressiona o petróleo Brent, que acaba contribuindo sim com o nosso Ibovespa, mas aqui tem um ponto aí de ser uma commodity em alta, então acaba contribuindo sim com a nossa alta, mas em um momento, como eu falei, que a gente tem outras incertezas em relação, por exemplo, à Petrobras, e por isso ela está até indo na contramão do petróleo. O petróleo sobe e ela não sobe ou não sobe na mesma magnitude, justamente por motivos mais locais. Então a gente tem um dia bem positivo, as bolsas dos Estados Unidos mostrando até uma aceleração, a Nasdaq, que tinha liderado a queda na semana passada, está se recuperando. Então aqui um dia bem positivo para as bolsas num geral, mas vem aí um alerta, um alerta de preocupação do mercado em relação a juros, principalmente quando a gente olha treasuries e DI futuro. E antes da gente dar os recadinhos aí do dia, porque a gente tem novidade aí, eventão novo vindo aí no ECL, eu vou me despedir do André. André, bom dia para você, se quiser dar um tchau aí para a audiência, amanhã você está aqui com a gente, né? Exatamente. Bom dia, gente. Amanhã eu tô aí de volta aí no estúdio aí. Só um pequeno imprevisto hoje. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, André. Até amanhã. Vamos agora falar de coisa boa.
vamos falar do eventão que vem aí do ICL, porque a gente tem o Elliot Aronson, que é um dos psicólogos vivos aí mais importantes, autor do best-seller O Animal Social, e ele vai aí trazer para a gente uma aula, né? Ele vai dar uma aula aqui, junto ao Edu, e a gente vai ter aí essa aula falando ali, né, inclusive de como as pessoas são manipuladas, né, como a gente também dribla isso, mas tem VTzinho aí para vocês verem aí sobre nossa super aula. Esse é simplesmente o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida. O Daniel Gilbert, um dos autores mais reputados no mundo no campo da psicologia social, descreve também como o melhor livro já escrito no campo da psicologia social. O Elliot Aronson, autor de O Animal Social, ele é o único psicólogo americano a ganhar os 3 principais prêmios da psicologia nos Estados Unidos: melhor professor, melhor autor e melhor pesquisador. Um sonho que eu tinha na minha vida era poder entrevistá-lo. Ele já está com idade avançada, tem 92 anos, mas esbanja a lucidez. Conseguimos! E vamos trazer esse presente para toda a nossa comunidade. No dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, Elliot Aronson vai nos dar uma entrevista sobre o conteúdo do Animal Social. Conto com vocês na aula. Um abraço. E essa aula aí que vai ser imperdível, porque além de trazer ali, né, fatores que motivam ali decisões de comportamento, vamos aí falar das fake news, né, dessa manipulação que a gente tem também do comportamento das pessoas, porque todo mundo deve ter aquele tio que compartilha deepfake, aquela tia que vive postando fake news, então também como essas pessoas foram manipuladas, é um assunto tão aí, 92 anos, o Elliot Aronson, mas aí, como o Edu falou, com muita lucidez, trazendo assuntos bem modernos aí, bem contemporâneos e bem importantes para a nossa sociedade, então não percam essa aula, se inscrevam aqui no link que está aqui embaixo, iclmercado.com.br, e não deixem de assistir, porque vai ser um aulão aí, um presentão para vocês. E a gente volta amanhã. Então, a gente está aqui a partir das 11 horas da manhã com mais ICL Mercado Investimentos, mas agora vocês ficam aí em uma excelente companhia, porque começa agora o rolê ICL com o William Deluca e o Guga Noblar. Então, vocês ficam aí com eles a partir de agora. A gente volta, como falei, amanhã. Um beijão e até! Conhece a fera? Elliot Aronson, aos 92 anos de idade, ele é o psicólogo social vivo mais importante do planeta. O único a ganhar os 3 principais prêmios da Associação de Psicólogos dos Estados Unidos: melhor pesquisador, melhor autor e melhor professor. Elliot Aronson vai dar uma aula exclusiva e inédita aqui no Brasil para a comunidade do ICL. No dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite no horário de Brasília. Ele vai explicar pra gente o conteúdo desse livro, O Animal Social, um livro que é considerado o livro mais importante sobre o tema comportamento humano no mundo. Para você participar é só clicar no botão Saiba Mais aqui embaixo e gratuitamente se inscrever. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também.